quero então compartilhar a palavra do Senhor com a tua vida, por isso eu já quero te convidar a abrir a palavra, abrir a Bíblia no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, aonde Paulo está instruindo a igreja em Éfeso, né? A igreja ali em Éfeso, aqui na parte final da carta, do capítulo 6 e também da carta aos Efésios, Paulo ele dá essa aula a respeito de se guardar, a respeito de se preparar, estarmos preparados. Uma das coisas que me chamou muito a atenção para ministrar a respeito desse tema da armadura de Deus e de poder, de fato, esmiuçar essa questão da armadura, cada parte da armadura, o que ela significa, o que representa para nós, o que nós temos que fazer, foi o texto anterior, o texto que dá a introdução à armadura, né? Eu vou ler o texto completo, né? E aí cada semana nós vamos trabalhando algumas partes dele, tá? A armadura de Deus ela começa ali no versículo 10 e nós vamos até o versículo 18. Então, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Bom, como eu disse, nós vamos trabalhar cada um dos elementos da armadura. Em cada semana nós vamos trabalhar um dos elementos da armadura. No final, são 6, né, os elementos da armadura. No final, numa última ministração, eu vou fazer um fechamento, a gente juntando, unindo todos os elementos, toda a armadura e falando então, fazendo um fechamento a respeito disso. De primeiro, eu gostaria de trabalhar então cada uma dessas partes da armadura, começando, é lógico, pela primeira, em que o texto cita, que está no versículo 14, na parte A do versículo 14, que diz assim: Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Aqui já é uma outra tradução que eu estou lendo, porque ela usa esse termo, o cinto da verdade. A primeira versão que eu li, ela não fala, ela não cita o nome cinto, porém, não é um erro de tradução, porque quando ele fala em cingir, automaticamente está se referindo ao cinto, tá? Eu vou ler naquela versão que eu tinha lido primeiro, que diz assim: Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, tá? Só repetindo então nessa outra versão: Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, ok? Lembrando de uma coisa, nós vamos ver partes por partes, mas é justamente para que a gente entenda a necessidade do todo. A necessidade que nós temos de nos revestirmos com toda a armadura de Deus, tá?
uma parte dela não pode viver sem a outra. É claro, eu vou explicar isso melhor quando a gente for fazer o fechamento de toda a armadura, tá? Vou explicar por que uma não consegue caminhar ou não pode caminhar sem a outra. Mas eu já quero chamar a atenção para dois versículos que estão antes, o versículo 11 e o versículo 13. Porque o 11 e o 13, eles nos chamam a atenção para isso. Paulo está chamando a atenção para isso. Olha só, versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Então no 11, ele já chama a atenção que nós temos que nos vestir com toda a armadura, não apenas com partes dela. Não existem partes mais importantes. Pelo contrário, é importante estar totalmente revestido, tá? Por isso mesmo que nós vamos trabalhar cada uma dessas partes, para nós termos a certeza de que estamos nos revestindo com toda ela, com toda a armadura, tá? E no versículo 13 ele diz: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. No versículo 11 e no 13 ele repete: vistam-se, revistam-se, peguem toda a armadura de Deus. Nos dois ele repete isso. No 11 ele chama a atenção que nós precisamos da armadura para que a gente possa se defender do inimigo. Para que a gente possa se defender do inimigo. No 13 ele chama a atenção para algo que foi justamente o que me motivou, foi o ponto principal de motivação para mim fazer essas ministrações. Porque ele diz ali: peguem toda a armadura de Deus, para que vocês estejam preparados para o dia mau, ou para os dias maus, dependendo da tradução. Eu vou ler exatamente como está aqui, ó. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Para que vocês possam resistir no dia mau. Bom, durante toda a nossa vida, nós passamos por momentos de dificuldades, nós passamos por momentos de aflições, nós passamos por dias maus. Eu, em algum determinado momento, você, em algum determinado momento, e assim todos nós. Em momentos da nossa vida, passamos por dias que nós podemos chamar de dia mau ou dias maus. Mas a grande verdade é que eu acho que todo mundo pode concordar que agora, né, principalmente do ano passado para cá, todos nós estamos vivendo dias maus. Todos nós estamos vivendo. Alguns mais atenuados, outros um pouco menos. Mas o fato é que nós estávamos acostumados a ver individualmente pessoas passando por problemas, né? Fulana está passando por um momento de dificuldade. Vamos dar um apoio para ela. Fulano está passando, um irmão está passando por um momento de dificuldade. Vamos dar um apoio para ele. Eu estou passando um momento de dificuldade. Gente, me ajudem. Então, nós estávamos acostumados a ver uma ou outra pessoa passando por momentos maus, passando por dias maus. E aí a gente ia, então, ajudando, como igreja, né? Como irmãos. Íamos um ajudando o outro. Bom, mas e quando praticamente todo mundo está? Como é que faz? Todo mundo se apoia. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Mas será que de fato nós conseguimos praticar esse ideal? Ou uma pergunta melhor ainda: será que nós nos preparamos para isso? Ou será que nós, como bons brasileiros, achamos que estava tudo muito tranquilo, muito sossegado e vamos deixar a vida levar, vamos deixar as coisas acontecerem e a gente vai deixando um dia depois do outro, como bons brasileiros, né? Será que não foi assim que a gente viveu até hoje? Ou boa parte das pessoas viveram até hoje? Será que de fato nós nos preparamos? Porque uma coisa que Paulo chama atenção é o seguinte: ele não está dizendo assim, vocês estão em dias maus, então se equipem.
Não, ele está dizendo, se equipem, porque os dias maus chegam. Os dias maus, eles vão chegar. Então, já estejam preparados. Já estejam preparados para eles, né? Esse foi um dos principais motivos que me fez realmente ir estudar, me preparar para que eu pudesse trazer essa série de palavras, para que a gente pudesse então entender toda a armadura do Senhor e que de fato nós estejamos nos preparando, né? Se é que já não estávamos preparados, talvez em alguma área ou outra não, né? Mas de fato o que nós podemos observar com tudo o que aconteceu e com tudo que tem acontecido, o que nós podemos observar é que de fato muitas pessoas não estavam preparadas. Muitas pessoas não estavam equipadas, cingidas, revestidas para que pudessem passar e viver esses dias maus que estamos vivendo. Não vou dizer nem infelizmente ou felizmente, porque eu acredito que Deus tem o controle de todas as coisas, eu acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas. Então não vou dizer infelizmente, também não vou dizer felizmente, porque eu e muitas pessoas sofremos, né? Sofremos por muitas coisas que aconteceram e que têm acontecido. Então, ao invés de eu dizer felizmente ou infelizmente, vamos apenas entender: está acontecendo. Está acontecendo. Então, como está acontecendo, a grande pergunta é: estávamos preparados para isso? Se estávamos, vamos nos manter firmes. Se não estávamos, vamos nos preparar, porque os dias já são maus e eles podem piorar. E eles podem piorar. Então nós precisamos estar preparados. E o primeiro ponto em que Paulo cita é a respeito do cinto da verdade, ou cinturão da verdade. Bom, vamos entender uma coisa, irmãos. Quando Paulo fala a respeito da armadura de Deus, a armadura que nos tem que vir à mente é a armadura de um soldado romano, né? Já que essa era a referência tanto para Paulo quanto para todas as pessoas que viviam ali. Vamos entender que o Império Romano era o império dominante no mundo e era o império que dominava sobre Israel naquele período. Então, a referência para Paulo, né, a referência que Paulo está usando é a referência de um soldado romano. Então ele usa exatamente os elementos da armadura, da vestimenta e dos instrumentos de um soldado romano para fazer essa analogia com a armadura de Deus. Tá? E ele começa pelo cinto da verdade. E aí nós precisamos entender então o que é o cinto, né? O cinto, então, ele era, na verdade, é um cinturão, né? Era uma cinta mais larga, não é um cinto como nós usamos hoje, ele era um pouco mais largo, geralmente de couro. E, na verdade, os soldados eles não usavam apenas um, eles usavam entre 1 até 3 cintos, cada um usava. O cinto ele era usado não para um motivo, mas para alguns motivos, né? Primeiro motivo era segurar tudo, segurar toda a vestimenta, toda a armadura do soldado. Ele prendia aqui no centro do corpo, né? Justamente na região da cintura, ele segurava aqui, então ele firmava a armadura, firmava as roupas do soldado. Então, esse ato de cingir significa revestir, significa se proteger, significa então firmar as coisas, né? E vamos lembrar então que o cinto ele é chamado por Paulo como o cinto do quê? Da verdade. O cinto da verdade. Então o cinto ele vinha e alinhava a armadura, ele alinhava a roupa do soldado. Da mesma forma que o cinto alinhava a roupa do soldado, Paulo está dizendo: a verdade precisa alinhar a nossa vida.
Nós precisamos alinhar a nossa vida, nós precisamos alinhar as nossas atitudes, nós precisamos alinhar as nossas falas, nós precisamos alinhar a nossa vida com a verdade. A verdade é aquilo que nos alinha, é aquilo que nos protege. Já vamos falar também, porque o cinto, acredito que a maioria não sabia disso, mas o cinto ele também servia como uma proteção. Ele protegia essa área da cintura e principalmente as regiões baixas aqui do soldado, ou seja, ele servia para proteger as regiões baixas de golpes baixos, né? O soldado ele tinha outros instrumentos que a gente vai falar em outros momentos, mas como nós estamos falando do cinturão da verdade, nós precisamos entender então tudo para que servia o cinto, o cinturão, né? Então esse cinto ele estava aqui alinhando a armadura, ele estava aqui segurando tudo, né? Ele também protegia as regiões baixas do soldado de duas formas. Primeira, protegendo ele de golpes baixos. Quando algum inimigo tentava dar um golpe baixo nele, o cinto ajudava ele a se proteger. E, biblicamente, espiritualmente falando, o que seria um golpe baixo do inimigo? O principal golpe baixo do inimigo é a mentira. O principal golpe baixo do diabo, de Satanás, é a mentira. Logo, o cinto é o quê? A verdade. Ou seja, como nós nos protegemos dos golpes baixos do inimigo, como que nós nos protegemos da mentira, que é o golpe baixo do inimigo, com a verdade. Nós nos protegemos dos golpes baixos do inimigo, ou seja, da mentira, justamente com o contrário, né? O contrário da mentira, que é a verdade. Então, nós vamos começar a perceber que Paulo, ele foi, como nós sabemos, né, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia foi divinamente inspirada, né, foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e quando nós começamos a estudar, nos aprofundar, nós começamos a realmente crer, uau, né, realmente ele foi inspirado. Porque ele não simplesmente soltou ali uma armadura, fez uma analogia simples. Não. Tudo tem um significado muito mais profundo. Tudo tem um significado muito mais profundo. O cinto, então, ele não apenas alinhava o soldado, né? Não apenas segurava a armadura, alinhava o soldado, como também o protegia. Como eu disse para vocês, uma das proteções era a proteção de golpes baixos do inimigo, né? Que espiritualmente falando, nós estamos falando da mentira. Então, como que se combate a mentira? Com a verdade, né? E um exemplo clássico disso é Jesus, o próprio Jesus. Quando Jesus estava no deserto, e ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para que ele fosse tentado, né? Ou seja, para que o inimigo, para que o diabo pudesse tentá-lo, para que o diabo pudesse ir contra ele, né? E se nós pegarmos ali, quando o diabo está tentando Jesus, o diabo ele usa meias verdades, porque o próprio diabo ele usa a Bíblia, a palavra de Deus, né, para tentar persuadir Jesus. Só que usar uma meia verdade não existe. Na verdade, quando a gente fala meia verdade, é uma forma diferente de dizer mentira, porque ou é verdade ou é mentira. Não existe uma meia verdade, né? O fato é que o diabo pegava verdades bíblicas, ele fazia uma interpretação própria para tentar persuadir Jesus. Então, na verdade, o que ele estava fazendo era mentindo. Ele estava mentindo para tentar fazer com que Jesus fosse persuadido, né? Tentando Jesus para tentar fazer ele cair, como ele faz com todos nós, né? Como Jesus combatia as mentiras do diabo? Com a verdade. Porque o próprio diabo, em alguns momentos, ele diz assim, está escrito, né? Fale para essas pedras se tornarem em pães e elas se tornarão em pães. E Jesus respondia com a verdade verdadeira, né? Que é a palavra de Deus. Ele dizia assim,
também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus usou a verdade, ou seja, ele estava cingido da verdade para que ele pudesse se defender dos golpes baixos do inimigo que vinha com mentiras para tentar fazer com que Jesus caísse, para tentar Jesus, né, no pecado, para que ele pecasse de alguma forma, né? Seja tentando a Deus, porque em outro momento Jesus vai rebater o diabo dessa mesma forma, né? Dizendo assim: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Cristo cingido da verdade, e aí a gente precisa também entender o significado da palavra cingir, né? Cingir, ele significa se revestir, né? Então não é simplesmente assim: se eu me cinjo com a verdade significa que eu não minto. Não, não é só isso. Significa introduzir. Cingir é revestir, ou seja, trazer para o seu interior. A verdade trazida para o seu interior. Então não se trata apenas de você não ser uma pessoa que mente, mas ser uma pessoa que vive da verdade. Que vive a verdade. Porque o cingir significa fazer parte de você. Por isso que o cinto vem e ele encaixa, ele aperta, né? Ou seja, ele começa a fazer parte daquele soldado. Algo interessante que nós vamos ver à medida que nós formos estudando cada parte da armadura, nós vamos perceber que cada elemento da armadura não está apenas vestindo o soldado, mas está fazendo parte dele. A armadura começa a fazer parte dele. É uma extensão do próprio soldado. Então, quando Paulo diz para nós nos revestirmos da armadura de Deus, ele não está apenas dizendo: conheça essas verdades, conheça esses elementos, conheça a armadura. Não, ele está dizendo assim: revista-se dela, ou seja, faça com que ela se torne uma extensão de você. Faça com que ela se torne uma extensão de você. E nós começando aqui pelo cinturão da verdade. Salmos capítulo 15, versos 1 e 2. Salmo 15, versos 1 e 2 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. De coração fala a verdade. Ou seja, uma pessoa íntegra. E aí, íntegra, a gente tem que pegar essa parte aqui. Por mais que pareça que o ponto mais forte, né, é o de coração fala a verdade, mas na verdade o ponto mais forte é quando ele diz uma pessoa íntegra. Porque íntegro significa inteiro, por inteiro, né? Então quando eu disse assim, a pessoa cingida com a verdade não é apenas uma pessoa que não mente, mas é uma pessoa que vive a verdade e vive da verdade. Ou seja, ela é inteira, é íntegra. Ela é íntegra. Eu me esforço para não mentir. Não. Não. A gente não se esforça para não mentir. Porque a verdade tem que ser a prática habitual da nossa vida. A verdade tem que ser a prática habitual da nossa vida. A mentira, ela tem que ser um fator isolado da nossa vida. Eu digo assim, não é nem um acidente de percurso na nossa vida, porque ela tem que ser algo totalmente repudiado de nós. A mentira tem que ser algo totalmente repudiado de nós. Não existe mentira boa, não existe mentira que é para ajudar, não existe, eu precisei mentir para não criar uma situação. Não existe. Não existe. A verdade é sempre a verdade. É claro que a verdade ela tem que ser dita em amor. Ela precisa ser dita em amor, mas a verdade tem que ser algo parte de nós.
cingidos, revestidos da verdade. Salmo 91, 4 diz assim: Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Olha só, gente, a sua verdade, a verdade de Deus, tá? A sua verdade é proteção e escudo. E Paulo está se referindo ao cinto como um objeto, um elemento de proteção. E aqui no Salmo, o salmista já estava dizendo que a verdade é proteção, é escudo. A verdade é usada para proteção, né? E, aliás, como nós estamos vendo a armadura de Deus, é importante a gente perceber isso, né? Porque a verdade é a primeira defesa da armadura de Deus. A verdade é a primeira defesa. Interessante isso. Porque a verdade, ela não é uma ferramenta, ela não está sendo colocada aqui, primeiramente, como uma ferramenta de ataque, mas sim como uma ferramenta de defesa. Porque se nós observarmos lá no deserto, Jesus não estava atacando o diabo com a verdade, ele estava se defendendo com a verdade. É claro que o diabo ele sempre se sente atacado com a verdade, porque ele é o pai da mentira. Então ele sempre se sente atacado com a verdade. Mas ali Jesus estava usando a verdade como um mecanismo de defesa. Para se defender, porque era ele que estava sendo tentado. Era o diabo que estava lá atacando e Jesus estava se defendendo. Não significa que Jesus era um coitadinho, não é isso, tá? Mas é importante a gente entender o contexto, a gente entender a situação. Em que em muitos momentos o diabo ele vem nos tentar e ele vem com mentiras e meias verdades, né? Interpretações, né? Interpretações de verdade, né? Que na verdade são manipuladas para que a gente se sinta confortável. Se vocês observarem, se vocês forem lá ler o texto de Jesus no deserto, vocês vão perceber isso, né? E o diabo ele faz isso, ele faz muito isso com a gente. Ele interpreta a palavra de Deus de uma forma que a gente se sinta confortável, imaginando que estamos fazendo a coisa certa, mas na verdade a gente está interpretando a Bíblia da nossa forma ou da forma do diabo, para que a gente faça um meio caminho de verdade, né? Já que a gente não está andando na verdade, e sim numa meia verdade. Então, a verdade é a primeira defesa da armadura de Deus e ela é a própria palavra de Deus. A verdade é a própria palavra de Deus. Ou seja, irmãos, eu só posso me cingir do cinto da verdade, do cinturão da verdade, se eu conhecer a verdade. Como eu estou dizendo que nós precisamos introduzir a verdade em nossa vida, não apenas não mentir, mas introduzir a verdade na nossa vida, que é a palavra de Deus, eu só posso me revestir de algo que eu conheço. Eu só posso me revestir de algo que eu busco. Então eu só posso dizer, eu me revisto com o cinto da verdade, se eu leio a Bíblia. Se eu leio a Bíblia. Eu preciso buscar, eu preciso ler a palavra, eu preciso conhecer a palavra, porque a palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Provérbios 12, 17 diz assim: quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Né? Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Eu só posso ser um favorecedor da justiça se eu conheço a verdade. Porque como o provérbio nos diz, nós precisamos falar a verdade para que favoreça-se a justiça. A própria palavra diz, muito vale em seu efeito a oração de um justo. O justo é aquele que vive e fala a verdade. Então muitas vezes as pessoas oram e falam, mas eu oro e nada acontece. Bom, mas a Bíblia diz que era a oração do justo. O justo é aquele que se aplica e vive na verdade, que é a palavra de Deus, que é a mesma verdade que nos liberta, nos protege e nos liberta. João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos
libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu disse para vocês, nós temos que lembrar também que a verdade ela precisa ser feita em amor. O próprio livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15, diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aquele que é a cabeça do corpo, né? Nós fazemos parte do corpo. E esse corpo tem uma cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça, ele é a referência, ele é a nossa referência. Algumas vezes eu já disse, Cristo, se tinha um tipo de pessoa que Cristo repudiava e ele mandava se afastar mesmo, era o mentiroso, a pessoa que mentia. Porque ele é a própria verdade. E ele fala, não tem como. Eu sou a verdade, então eu não consigo lidar com a mentira, tampouco com o mentiroso. Então, se nós observarmos em alguns textos da Bíblia, quando alguém mentia, quando alguém era mentiroso ou mentirosa, Jesus, ele já fazia com que se afastasse. Porque a verdade não lida com a mentira. E Cristo é a verdade. Então, logo, ele não se dava com a mentira e tampouco com o mentiroso ou a mentirosa. Mas Cristo sempre usou a verdade e usou a verdade em amor. A verdade em amor. Né? Então, não vem com aquela história de, eu sou sincero, então eu falo mesmo a verdade, doa quem doer. Não é bem assim. A verdade, ela tem que ser praticada, mas ela precisa ser praticada em amor. Aquele que vive a verdade, conhece a verdade, mas também conhece o amor. Porque quem é a verdade? Cristo é a verdade, mas ele também é o amor. Ele é a verdade e ele também é o amor. Uma coisa não anda sem a outra. Não adianta eu querer ser muito verdadeiro, sem amor, eu estou fazendo só uma coisa. Eu preciso fazer o todo, eu preciso ser completo. Lembra o que a gente falou? Integridade. Nós precisamos ser íntegros, inteiros. Nós precisamos ser inteiros para Deus, tá? E 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Esse é mentiroso e a verdade não está nele. Então, não é por falar, não é por demonstrar um conhecimento, não é por falar a verdade, mas é por viver a verdade. Os fariseus, eles falavam as verdades, mas Cristo muitas vezes os chamou de hipócritas. Por quê? O que é um hipócrita? O hipócrita é falso. Hipocrisia é falsidade. Ou seja, eles falavam as verdades, mas Cristo mesmo disse, vocês falam a verdade, mas vocês só cobram dos outros, vocês não vivem ela. Ou seja, vocês são hipócritas. Isso se aplica perfeitamente nesse texto que a gente acabou de ler, né? Aquele que diz, eu o conheço, mas não segue os seus mandamentos, ou seja, pode até dizer a verdade, mas não vive a verdade, é mentiroso. A verdade não está nele. Pode até estar saindo da boca dele, mas não está nele, porque a verdade precisa ser cingida, revestida. Nós precisamos nos cingir da verdade, não apenas sabermos falar a verdade, mas viver a verdade. Cingir significa revestir, significa fazer parte, colocada no nosso interior. Né? O cinto ele apertava aqui, né, que fazia com que até a armadura dele fazia com que parecesse parte do corpo do soldado. Se ele não tivesse o cinto, ficava tudo solto. Imagina lutar desse jeito, imagina marchar desse jeito, imagina lutar desse jeito, não dava, né? E um último ponto de defesa que eu quero falar a respeito do cinto é o seguinte, como eu disse, ele protegia aqui as regiões baixas.
de golpes baixos, mas não apenas isso, ele também protegia as áreas baixas, vamos dizer assim, do soldado, os órgãos reprodutores. Ele protegia o cinturão, ele protegia os órgãos reprodutores do soldado. E isso é muito interessante, porque até nisso Paulo pensou. Porque o fato de proteger as partes íntimas do soldado, na armadura do soldado romano, o que isso significava? Era uma forma de proteger a linhagem do soldado. Era uma forma de proteger a linhagem do soldado, a descendência do soldado, para que ele, caso ele fosse afetado nas suas regiões íntimas, ele não teria mais como ter filhos. E isso afetaria então a sua descendência, isso afetaria então o que agora eu vou transformar para a área espiritual. Isso afetaria o seu fruto. Isso afetaria o seu fruto, porque se ele fosse afetado nas suas regiões íntimas, ele se tornaria estéril. Ou seja, ele não poderia reproduzir, ele não poderia ter descendência. Então, o cinto ele ajudava a proteger ali as regiões baixas para que ele pudesse continuar sendo fértil, pudesse continuar reproduzindo, tendo fruto. Da mesma forma, o cinto da verdade, né? A verdade, ela nos protege e protege a nossa fertilidade. Ou seja, ela nos mantém férteis, ela faz com que nós continuemos dando frutos. Faz com que a gente continue dando fruto. E quem não vive na verdade é estéril. Você pode perceber. Você pode perceber. Se você conhece uma pessoa mentirosa, se você conhece uma pessoa que não vive, pode até não ser uma grande mentirosa, mas se a pessoa não vive da verdade, você pode perceber que essa pessoa é estéril. Em outras palavras, essa pessoa ela não dá fruto. Ela não frutifica. Ela não dá frutos. Pode perceber isso. Você pode perceber isso. A pessoa que não vive da verdade, a pessoa que trabalha com mentira, que vive com mentira, essa pessoa é uma pessoa que não dá frutos. É uma pessoa estéril, ela não frutifica. Já a pessoa que vive da verdade, ela sempre dá frutos. Você pode perceber. A sua vida de verdade e santificação, ela gera frutos. As pessoas as buscam porque sabem que elas vivem a verdade. Muitas vezes, as pessoas que vivem da verdade são rejeitadas pelos outros, até que elas precisem de alguém que viva da verdade, para lhe dar conselhos, para lhe fortalecer, para lhe dar esperança. Aí são sempre as pessoas que são buscadas nos momentos mais difíceis. Geralmente nos bons momentos são as pessoas esquecidas. Né? Geralmente no bem e bom são as pessoas que são esquecidas, mas nos momentos de dificuldade são as pessoas que são lembradas. São as pessoas que vivem da verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, ela incomoda quem não vive na verdade. Por isso, nos bons momentos, elas são rejeitadas. Mas quando a coisa aperta, quando a coisa tá feia, ela sabe, é só a verdade que vai me ajudar agora. E aí a pessoa rejeitada, a verdade rejeitada, ela passa a se tornar algo precioso, ela passa a se tornar algo necessário e então é buscado. Porque é a verdade que liberta. Viva na verdade e no momento certo você será buscado, você será buscada. Porque aquele que percebe, reconhece que precisa da verdade para se libertar, precisa da verdade para se frutificar, precisa da verdade para se proteger, ele vai buscar, ela vai buscar quem tem a verdade, quem vive da verdade. Pode ter certeza disso. No momento certo, são essas pessoas que são procuradas. Aquelas que as pessoas olham e falam assim, opa, aquele lá, aquela lá, se reveste da verdade. Você pode perceber isso na sua vida e na vida de pessoas que você conhece. Quem vive da verdade geralmente são pessoas que são rejeitadas em bons momentos, mas são procuradas nos momentos difíceis.
Porque estão preparadas. Porque estão preparadas. Paulo falou, peguem toda a armadura, se revistam de toda a armadura, para que vocês estejam preparados. E o primeiro ponto que a gente viu, né, foi do cinto da verdade. Para a gente poder ir já finalizando aqui, Deuteronômio capítulo 30, versículo 14, diz assim: pois esta palavra está bem perto de vocês. Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. É a palavra de Deus, é a busca pela palavra de Deus. Eu quero fechar justamente com um versículo que nos chama para isso, que é João capítulo 6, versículo 63. Evangelho de João capítulo 6, versículo 63, que diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Jesus falou isso, né? Jesus falou isso. As palavras que eu tenho lhes falado são espírito e vida. Por quê? Porque são a verdade. Porque são a verdade. Irmãos, que todos nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus, começando pela verdade. Começando pela verdade. Nós vamos ver mais para frente que a espada também é comparada com a verdade, porque a espada é a palavra de Deus, que é a verdade, né? Nós vamos entender como as duas se encaixam, mas na verdade, só para a gente encerrar aqui, como eu não vou falar da espada hoje, mas eu achei importante a gente lembrar também de uma coisa. O último ponto do cinturão, tá? Do cinto da verdade. Além de todas as questões que eu já falei, né, de segurar a armadura, de proteger o soldado, ela também era para poder dar suporte para o soldado. A espada era colocada no cinto, ou seja, ela também servia como uma forma de guardar as coisas que o soldado precisava. Então a própria espada era colocada no cinto. E olha que interessante, né? Porque a espada é a palavra que é a verdade. E o cinto é a verdade. Ou seja, estão ligadas. Elas estão ligadas. O cinto como um item de ajuste e proteção. A espada nós vamos ver que tem um outro propósito. Que quando nós chegarmos, né? Quando nós chegarmos na espada, nós vamos entender muito bem. Mas era importante já a gente entender que o cinto também tinha essa utilidade de guardar a espada e tantas outras coisas que o soldado precisava carregar ficavam presos ao cinto. Ou seja, a verdade é o que nos dá o suporte para que nós possamos carregar os instrumentos, as ferramentas e as armas que nós precisamos carregar na nossa vida. Amém?